dia, gente! Estamos começando agora mais uma EBD. Que seja um dia, que seja um momento de agradecer a Deus, de aprender mais da palavra dele, de louvá-lo com todo o nosso coração. Antes da gente começar, eu queria fazer um lembrete. Vocês sabiam, vocês lembram que nós estamos no mês das missões? É o mês de agosto que a nossa igreja separou para orar mais, para dedicar as nossas ofertas, para lembrar dos missionários que estão em diversos locais do mundo pregando o evangelho a todos os povos. Vocês sabiam que nós também podemos e devemos ser missionários? Nós podemos pregar o evangelho para os nossos amiguinhos da escola, para os nossos vizinhos e para os nossos familiares que ainda não conhecem a Deus. Então eu tenho um desafio para vocês. Pensem nessas pessoas que vocês conhecem que ainda não conhecem a Deus, que ainda não sabem do amor de Jesus. E conversem com elas sobre o amor de Jesus. Se vocês ainda não podem estar em contato com elas, vocês podem orar por elas e pedir a Deus para alcançá-las. Vamos fazer isso nessa semana? Vai ser muito bom. Nós estamos obedecendo a Deus e amando as pessoas, tá bom? Fica o desafio. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar a nossa escola bíblica de hoje? Vamos juntar as mãozinhas e fechar os olhinhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, eu te agradeço por mais esse domingo que o Senhor fez. Que seja um momento que nós possamos aprender mais da Tua Palavra. Abre o nosso coração, Senhor, e que a Tua Palavra habite nele. Eu te peço que o Senhor abençoe as tias que vão dar o estudo, as tias que vão ministrar o louvor, e eu te peço que nós estejamos atentos. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor nos guarde de todo mal, nos guarde do nosso próprio coração mal, e eu te peço que abençoe a nossa vida, a vida da nossa família e dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Oi, crianças, tudo bom? Chegamos no nosso momento dos cânticos, né? E hoje eu tô aqui com o Davi e com o Pedro e nós vamos cantar louvores junto com vocês. Então a gente vai cantar daqui e vocês vão cantar daí. Bem forte, tá? Vai, Davi. Essa é bem conhecida.
agora a próxima música é uma que eu gosto muito. Tu também gosta, Pedro? Não? Então vamos lá cantar? Vai, Davi. Vocês já devem saber qual é, porque vocês sabem a que eu gosto mais. Não construa sua casa na areia. Pois vamos, canta bem bonito daí, hein? Mas já foi. Vai. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Ai. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e tenham louvado aí também de casa, tá? E eu espero que a gente possa se ver logo, né? Já que as atividades, algumas atividades já voltaram na igreja, tá bom? Então vamos orar para que a gente possa logo voltar a se ver com os nossos cultos, né? E as nossas EBDs. Um beijo e até a próxima. Tchau! Oi, crianças, bom dia! Eu estou dizendo bom dia porque vocês estão na escola dominical e eu estou muito feliz que vocês na escola dominical estão estudando sobre missões hoje. E eu sou a missionária Gina Rajá. Meu nome é diferente porque é um nome e um sobrenome indiano. Rajá, na língua portuguesa, significa rei. Então, eu seria, em português, Gina Reis. Mas o meu sobrenome é Gina Rajá. Então, eu sou missionária no meio militar. Sou missionária aqui no Brasil agora, mas eu já fui missionária na África também, que eu vou falar sobre isso depois. Mas você sabe por que é que eu sou muito feliz? Porque nós temos um Deus Criador. Vocês já ouviram cantar? Já? Sobre a criação? Então, quem fez a linda estrela, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Por que que eu estou cantando essa canção? Porque nós precisamos pensar em tudo que Deus criou. Deus criou tudo perfeito e o homem, aos poucos, vai destruindo. Ele criou o mundo. E aí ele fez você e eu para que nós pudéssemos
adorar a Ele, servir a Ele, agradar a Ele. E Ele fez tudo tão lindo, né? Fez as aves que voam, fez as estrelas, o mar azul, o céu azul. O mar de Fortaleza acho que é verde, não é? Mas enfim, pense na imensidão. E Deus criou todas essas coisas e criou você e eu. Isso é muito bom, como Deus fez todas as coisas. Mas tem um versículo na Bíblia que é em 1 João 5:5. Vocês querem abrir na sua Bíblia e ler? 1 João 5:5. Numa tradução diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É importante nós pensarmos, esse mundo está tão perdido, tem tanta coisa errada acontecendo, mas a Bíblia diz que quem vence o mundo é aquele que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Então você pode vencer o mundo, ou seja, você pode resistir a todas as coisas que não são boas no mundo e que vêm para a gente ser tentado a fazer. Tem tanta coisa ruim que as pessoas querem que a gente faça, que está aí no mundo, não é verdade? Mas Deus dá orientação para nós sobre isso, porque Deus criou esse mundo tudo tão lindo, tão perfeito, e aí ele ficou pensando como é que as pessoas pecaram logo no início, e aí Deus queria saber como ele ia fazer para salvar todo mundo. Aí ele mandou o seu filho Jesus, mandou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E aí ele disse que quem aceitasse Jesus deveria ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Isso está em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Então nós vemos que anunciar o evangelho é um mandamento, você não tem opção. Não é assim, eu só vou pregar Jesus em algum lugar, eu só vou falar de Jesus para quem eu quero. Não, é um mandamento, ele diz que é para a gente ir pregar o evangelho a toda criatura. E se você tem Jesus no coração, você tem alegria. Você tem alegria em anunciar, em falar quem é Jesus, falar para todos sobre as boas novas do evangelho. O nosso coração se alegra em falar de Jesus. Você não fica alegre quando fala de Jesus? Sua professora de escola dominical não fica feliz quando fala de Jesus? O pastor da sua igreja, ele não fica feliz de falar de Jesus? Os seus pais em casa, no culto doméstico, também não ficam felizes de falar de Jesus? O coral, quando canta, o louvor, quando se fala de Jesus, todo mundo fica feliz, todo mundo se alegra. Não é verdade? Então nós precisamos pensar sobre isso. Falar de Jesus é muitíssimo bom, muitíssimo bom. A gente sente uma alegria muito grande e aí a gente pode cantar assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Um sentimento mais precioso que vem nos escolheu é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Então isso é uma coisa muito boa quando nós temos alegria no coração, quando nós cantamos dessa alegria para todas as pessoas. Anunciar Jesus é mostrar a alegria que a gente tem dele ter nos salvado, nos tirado do pecado, né? Nós sabemos que esse mês de missões, o mês de agosto na Igreja Presbiteriana do Brasil, é porque um dia veio um missionário ao Brasil que tinha uma alegria no coração muito grande por ter Jesus no coração. Então, ele veio ao Brasil para falar para as pessoas sobre esse amor. E aí não tinham pessoas aqui para falar, mas ele se dispôs, saiu de lá da terra dele, lá dos Estados Unidos, chegou no Brasil, ele aprendeu português e aí começou, levou 8 meses se preparando para fazer a primeira escola dominical. E aí depois começaram a crescer e tudo, e aí chegou até nós. Hoje nós temos a obrigação de falar, continuar essa obra que ele começou em 1859, muitos anos atrás. E ele começou lá no Rio de Janeiro.
Tem muitos missionários que vão pelo mundo pregando o evangelho, mas tem muitos missionários que falam de Jesus aqui mesmo no Brasil. Falam na escola, falam no trabalho, no parque, no jogo de futebol. E aí é muito importante nós arranjarmos uma maneira de falar de Jesus onde nós estivermos, mostrar a alegria que está no nosso coração. Eu fui missionária na África por 14 anos, mas hoje eu sou missionária aqui. Quando aceitei Jesus, eu me tornei uma missionária. Eu tinha 13 anos e eu gostava de falar de Jesus. E aí eu cantava os hinos que eu aprendia na igreja, eu cantava para as pessoas. Era uma maneira que eu tinha de falar de Jesus, né? E eu gostava de convidar para ir para a escola dominical. Eu ganhava pontos na escola dominical se levasse um visitante. Então era muito importante para mim falar de Jesus. Hoje eu sou missionária no Brasil, mas em toda parte do mundo onde eu for. Onde nós formos, tivermos essa alegria no coração, a gente quer falar de Jesus, quer mostrar para as pessoas. O que é ser um missionário, você sabe? É alguém que tem uma missão. Todos temos uma missão. Você sabe qual é a sua missão? Missionário de Jesus é aquela criança, é aquele jovem, é aquele adulto que fala do amor de Deus. Fala de Jesus, fala do Filho de Deus, que é Jesus, o Salvador, que veio tirar o pecado do mundo. E aí, isso aí é importante para nós. Você é um missionário ou missionária? Você quer ser? Onde você pode falar de Jesus para as pessoas, você sabe? Então, eu já falei antes, no parque, na escola, na sala de aula. Na sala de aula, só quando não tiver aula. Cuidado para não conversar na sala de aula. Mas no supermercado, na fila do cinema, no coral cantando no shopping, no futebol, brincando de boneca com as amiguinhas, passeando com o papai e a mamãe, encontra alguém e você fala de Jesus. Você pode falar para adulto e para criança também, porque o amor de Jesus é para todo mundo. Como é que você pode ser um bom missionário? Quando você é obediente, quando você é obediente aos pais, aos professores, aos amigos, aos mais velhos, respeitando todos, sendo amável, pensar na necessidade do outro, pensar em como você pode ajudar alguém. São coisas que a pessoa pode fazer para mostrar o amor de Jesus e fazer com que elas amem Jesus, porque aprenderam com você que ama Jesus. Mas primeiro você precisa ter Jesus no seu coração. Você tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você já fez isso? Eu acredito que sim. Vocês querem saber o que eu vi na África? Eu vi na África crianças que andavam descalças para ir para a igreja ou para ir para a escola, porque eles guardavam o sapato deles para poder, caminhavam descalços. Quando chegava na igreja, na porta da igreja, eles limpavam, tiravam a poeira. Normalmente não tem muita água na África, então eles não podiam nem lavar os pés. Mas aí eles tiravam aquela poeira e botavam o sapato bem bonito para entrar na igreja. Um respeito a Deus, né? Eles queriam oferecer o melhor para Deus. As crianças na África caminham muitas horas para chegar na igreja. Então, os cultos nas igrejas demoram muitas horas. Eles querem cantar muito. Sabe por quê? Eles passam, às vezes, uma semana inteirinha sem poder ir à igreja. E aí, quando eles vão, eles ficam tão felizes que eles querem cantar muito. Eles querem ouvir de Jesus muito. Então, assim são as crianças. Eles são muito obedientes, são muito disciplinados. Eles sentam na igreja e ficam quietinhos. Assistem o culto com os adultos. E basta um olhar das pessoas mais velhas, eles ficam mais quietinhos ainda. E muitas igrejas na África não têm bancos. São assim, sentados no chão. As crianças chegam e já vão procurando o lugarzinho deles assim ali na frente e ficam sentadinhos ali, quietinhos. Ou então do lado da mamãe, do papai às vezes, mas eles se comportam muito bem. E aí, como é que é a escola dominical na África? Os missionários, quando chegam lá, eles procuram ensinar a todo mundo sobre Jesus. Mas nem sempre tem uma sala de aula como vocês têm aí. Tem sala de escola dominical que tem até ar-condicionado.
tem TV, tem um monte de coisa boa, tem som, mas muitos deles, eles fazem escola dominical debaixo de uma árvore, um calor, sem água, aquele calor, eles ficam ali e alguns nem têm o que comer e às vezes quando chega na igreja os missionários é que dão alguma refeição para eles. Mas eles sentam ali debaixo da árvore e eles cantam tanto e ouvem atentamente as lições que a professora ou o professor está dando. Então eles ficam... E outra coisa, as crianças na África, muitos, eles ficam felizes quando você dá uma balinha para eles. Nem sempre tem brinquedos, eles não têm celular, muitos não têm celular, não têm TV, não tem brinquedos. E quando eles ganham, por exemplo, uma criança ganha um brinquedo e tem várias crianças, eles vão passando aquele brinquedo de mão em mão para que cada um possa brincar um pouquinho com aquele brinquedo. Se é uma boneca só, eles passam. Se é um carrinho, eles pegam o carrinho, olham direitinho, olham as rodinhas e tudo, e eles ficam felizes de ficar aquele pouquinho com aquele brinquedo. Então é completamente diferente. Quantas casas aqui tem tanto brinquedo que a mamãe e o papai dizem: eu não sei o que eu vou fazer com tanto brinquedo. Papai e mamãe andam em casa e pisam em cima de brinquedo porque não guardam os brinquedos. Eles não. Eles têm muito cuidado com isso porque eles não têm muitos. Então eles zelam por aquilo que eles têm. As crianças lá na África amam cantar. E eles cantam sem microfone, sem instrumento, sem guitarra, sem bateria. Alguns deles fazem seus instrumentos com latas vazias, com cordão, com madeira, com barbante, galho de árvore, arame. E eles ficam felizes de fazer aqueles barulhos, né? E ficam felizes de cantar com as outras crianças. E mesmo com aquele lugar, às vezes, não é nem tão limpo, mas eles ficam felizes. Tem uma coisa muito triste na África, tem muitas enfermidades, muitas doenças. Nós estamos passando uma pandemia, está vendo como é ruim, né? Pois é, lá na África tem muitas crianças doentes e não tem hospitais, não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem medicamento. E as crianças... para serem tratadas, os pais às vezes fazem um chá, fazem um remedinho em casa e muitas crianças morrem. Tem um número muito grande de mortes de crianças na África. Às vezes a gente pensa que é só aqui no Brasil, né? Mas lá também. Aqui no Brasil também tem muita obra missionária para crianças no Brasil. Depois a sua professora pode lhe falar mais sobre isso. O que eles comem na África? As crianças são desnutridas, ou seja, elas não têm comida suficiente para deixar o corpo delas fortes. Então aqui o papai, a mamãe, a vovó, a titia, todo mundo fala: comam para vocês crescerem, comam para ficar forte. E aí você escolhe: não gosto disso, não gosto daquilo. Lá as crianças não têm o que comer. E quando tem, elas comem qualquer coisa. Eles fazem uma papa de farinha e aí eles comem aquilo com algumas folhas, algumas vezes, né? Algumas folhas. E aí eles precisam ser fortalecidos e comem o que dão para eles. Não tem nada, assim, em muitos lugares não tem carne, eles não guardam um frango, uma galinha, né? Para comer uma família inteira. E aí eles fazem um caldo, porque aí se alguém não conseguir comer um pedacinho de carne, aí comem pelo menos aquele caldinho junto com aquela farinha, com aquele pirãozinho. Não é triste isso? E nós temos tanta coisa boa para comer, né? Tem crianças na África que nem conhecem biscoitos. Eu gosto muito de Oreo. Você gosta de Oreo? Gosta de negresco? Eu não sei, tem mais biscoitos gostosos aqui no Brasil, não é verdade? Mas muitas crianças nem sabem o que é isso. Então, cada vez que você for comer, pense também que tem criança que não tem aquilo. Dê graças a Deus pelo alimento e por tudo de bom que você tem. Isso é uma forma de fazer você pensar
e orar pelas crianças que não têm a mesma alegria que vocês têm de ter muita coisa boa dentro da sua casa. Pense na sua casa não é linda? Não tem tudo? E o papai, a mamãe, a família, os pastores, todo mundo quer ver você bem. Você se veste bem bonitinho, se arruma bem bonitinho para ir para a igreja, e aí chega lá, canta com muita alegria, não faz bagunça, pergunta na hora certa, quer fazer tudo de bom, obedecer todo mundo, fazer silêncio na hora certa, cantar com muito entusiasmo para Jesus, não é assim? Então, e tem crianças que precisam ouvir isso. Tem igreja, tem criança rica na África? Tem criança rica na África também. Tem igreja rica na África? Tem igreja com ar-condicionado na África? Tem também. Mas em alguns lugares não tem. Mas tem muita coisa, tem muita gente que tem dinheiro na África, mas muitos deles ficam só para eles também, sabe? Não ajuda muita gente. Mas qual é o alvo da gente falar sobre isso? É falar sobre Jesus. Nós precisamos de pessoas que amem todas as crianças do mundo. Nós precisamos de crianças que orem por missionários, para que Deus levante mais missionários para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, aqui no Brasil, nós temos as crianças nas tribos indígenas, nós temos crianças que vivem em área de risco, nós temos crianças que moram em favelas, em comunidades, temos crianças que fazem trabalho forçado, tem as crianças nas regiões ribeirinhas, no Amazonas, onde eles não têm acesso a muita coisa. Tem crianças no Brasil que não têm nem escola para ir, não tem caderno. Então nós precisamos pensar nisso. E você pode pensar nisso junto com seus pais, com sua família, com seus professores da escola dominical, com o pastor da igreja. E você pode dar sugestões sobre como fazer missões, alcançando todas essas crianças do mundo. E aí você pode orar para que crianças venham a conhecer Jesus. É muito importante nós falarmos de Jesus para todas as pessoas. E aí tem um cântico que eu gosto muito, e vocês conhecem também, e às vezes nós ficamos pensando, como é que eu posso ser um missionário? O que eu preciso fazer? Quando é criança, a gente fala muito naturalmente com todas as pessoas. Os adultos, eles precisam estudar muito para poder sair do Brasil ou ir para um lugar. Eles precisam saber sobre a cultura das pessoas, o que elas comem, como elas vestem. E em alguns países precisam aprender a língua que eles falam, igual quando o primeiro missionário presbiteriano veio. Simon veio. Então, nós precisamos saber, ele aprendeu a língua portuguesa para poder falar de Jesus para a população brasileira. Então, se você já sabe falar alguma língua, que idioma você já fala? Você já fala inglês? Você já fala espanhol? Então, aproveita para estudar, sabe? Estudar para poder mandar mensagens para as crianças no mundo inteiro que você conhece Jesus. Hoje em dia, pelo mundo virtual, você pode chamar papai e mamãe, vamos mandar uma mensagem para alguém lá na África que fala inglês. Aí você já fala sobre Jesus em inglês. Já pensou que lindo? Ou então nos países da América do Sul, os países que falam espanhol, você aprende como falar Deus te ama. Então você pode falar em espanhol e mandar uma mensagem para as crianças também nesses países que falam espanhol. E vocês podem falar também às crianças aqui no Brasil. Ir como grupo de missões da igreja em algum lugar onde vocês possam brincar com as crianças naquela aldeia, naquela comunidade, e aí lá vocês falarem de Jesus. Enquanto os adultos estão falando, mas vocês também podem falar. Então eu quero terminar com esta canção. Eu quero ver se eu consigo cantar. Eu quero
cantar bonitinho, não posso cantar feio, não é verdade? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer aos outros que meu Senhor mandou. De orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Então, é importante nós sabermos que nós podemos ir pregar o Evangelho em outras terras, nós podemos pregar aqui no Brasil, falar de Jesus aqui no Brasil, e nós podemos fazer isso, nós podemos orar pelas pessoas, para que elas aceitem Jesus, nós podemos contribuir com os missionários que estão fazendo a obra missionária, trabalhando, eles precisam de sustento, de roupa, de calçado, de alimento. E, às vezes, muitos missionários que estão lá, daquilo que eles recebem, eles ainda distribuem no campo missionário. Eu espero ter falado sobre missões, ter despertado você para amar a palavra de Deus e falar de Jesus a todo mundo, ao seu companheirinho, aos seus amigos, aos pais dos seus amigos. Você falar da razão de você ser tão feliz. Você acha que eu sou feliz? Eu sou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração e Ele veio para me salvar, tirar o pecado, meu pecado, pagou meu pecado na cruz do Calvário e também o seu. Vamos ser felizes juntos e vamos mostrar ao mundo que felicidade é ser crente em Jesus. Que Deus abençoe vocês. Um beijo da missionária Gina Rajá. Tá bom? O que vocês acharam da EBD de hoje? O que vocês aprenderam? Não esqueçam que o que vocês aprenderam, vocês devem lembrar durante a semana. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a lição, pergunte ao papai, pergunte à mamãe, ou peça a eles para entrar em contato com alguma das tias, tá bom? Lembrem que a palavra de Deus deve habitar em nosso coração para que a gente não peque contra Deus. Então, que a gente possa sempre aprender mais da palavra de Deus e conhecer mais o Deus que nós adoramos, tá bom? Um ótimo domingo a todos e uma ótima semana!